Aí, querido, aleluia. Você está triste ou está feliz hoje? Se estiver triste, eu vou embora, que eu não vou perder tempo com gente triste, não é verdade? Vocês vieram aqui porque vocês acreditam no Deus, né? Daquele Deus vitória, o Senhor Todo-Poderoso, o Eterno. Diz que Ele é cabeça, que nós somos o corpo, mas Ele é cabeça, Jesus é a cabeça. Ele vai trazer essa manifestação de sabedoria, de graça, determinação, autoridade, poder, realização, transformação. Ele faz tudo sobre nós. Nós só precisamos deixar Ele dizer o que nós temos que fazer. Quem é que dirige você? É a sua mão ou a sua cabeça? Você viu que teve gente que ficou meio assim, né? Não sei, quem me dirige, eu não sei. Tem gente que quem dirige ele são os olhos, é ou não é? Ele fala, eu não vou comer, não vou comer, não vou comer, quando ele vê, ele está comendo. Não é assim? Tem gente que quem dirige ele é o olfato. Ele diz, eu não vou fazer, mas quando ele sente o cheiro, ele já fez arte. Nós precisamos começar a deixar, né, o cérebro comandar tudo, e ele vai buscar a melhor informação, porque todos esses dons que nós temos, né, o respirar o nariz, aí, o sentir o odor, ou o ouvido, ou a boca, tudo isso daí está ligado aonde? No cérebro. O Senhor é o teu cérebro. Então passe a ser comandado por Ele, ou ser dirigido por Ele, ou ser orientado por Ele, porque coisas tremendas Ele vai fazer. Nós estamos começando uma série nova, né? Como é que chamava mesmo? Ah, tá, isso aí mesmo. Não tem cola aqui, né? Olha lá. Poços que valem a pena cavar. Tem gente cavando todo tipo de poço, irmão. Só que tem alguns que valem a pena e outros que não valem a pena. Alguns até não são ruins. Não é que são ruins, não são ruins, mas não valem a pena. E a gente precisa começar a tomar cuidado com isso, né? Você já pensou qual é o tipo de poço que vale a pena cavar? Porque, fala a verdade, cavar poços, ele faz você gastar o quê? Energia, é ou não é? Imagina assim, vamos fazer de conta que agora eu estou aqui, eu vou cavar um poço. Não com aquele sistema de sonda, todo moderno, que aí você nem põe a mão, só paga a taxa, o cara vai lá, põe a máquina e cava. Você nem viu, tudo bem, deu desgaste para você financeiro, mas você nem viu. Mas vamos pensar no sistema antigo, né? Quem já viu um poço sendo cavado da forma antiga? Já viu? Dá trabalho? Bastante, né? Aí o camarada vai lá, a primeira coisa que ele faz é determinar um lugar. Tem isso, sabia? Não é qualquer lugar que pode cavar poço. Ele tem que estar, vamos dizer assim, mais longe, né? Da onde tiver fossa, de onde tiver aquelas coisas, para que não venha a migrar, porque senão ele cava todo o poço, quando ele acabar, dá uma coisa chamada contaminação. Então às vezes o teu sacrifício está sendo roubado por uma contaminação. Então eu preciso tomar cuidado. Aí eles costumam ir lá no lugar certo, eles demarcam o lugar, e aí ele faz o quê? Tem que fazer um buraco. Só que fazer um buraco, muitas vezes na terra que está socada, é difícil. Por isso, eles começam usando uma picareta. Já reparou isso? Ele começa batendo a picareta muito naquele lugar, para que ela afofe a terra, para que ela se solte. Meu irmão, só de fazer aquilo você já estaria extenuado, sim ou não? Cansado, com dor no braço. Mas aí depois daquilo ele pega a pá e começa, ou uma enxada, começa a tirar o de cima. E aí ele vai fazendo aquilo naquela demarcação que ele fez, batendo. Alguns costumam jogar um pouco de água para a terra ficar um pouco mais fácil de se penetrar e tal. Outros voltam a bater a picareta, mas ele vai tirando. E aí quando ele já chegou numa certa quantidade de terra que ele já tirou, ele sabe que ele vai continuar tirando, mas ele pode começar a ter alguns problemas. Isso já colocando um pouquinho de modernidade, né? Já trazendo um pouquinho de modernidade. Aí ele vai lá no depósito e compra os anéis de concreto. Já viram? Cadê meu amigo que tem depósito de material aí? Tem isso lá para vender? Aqueles anéis que tem, né? É caro aquilo? O que quer dizer mais ou menos? Cada anel. E tem mais ou menos o que? 1 metro? 1 metro por 250 centímetros.
Aí o cara vai e cava, depois é um metro, R$150. Aí ele cava aquilo e ele coloca esse anel. Por que ele coloca esse anel? Para que ele não venha desbarrancar, para que ele não perca o serviço e até mesmo tomando cuidado para não morrer, né? Aí ele entra lá dentro, aí ele começa a continuar cavando, mas aí começa a ter uma dificuldade, porque além do pouco para baixo, já não é fácil jogar aquela terra para cima. Então ele vai ter que fazer o quê? Arrumar uma lata, arrumar um balde, arrumar, sei lá, um negócio qualquer, para que ele possa colocar lá. E também precisa de um companheiro. Por quê? Porque alguém tem que puxar aquele balde para fora. Aí você já começa a perceber algumas coisas. Tem que ter a segurança, tem que ter mais que um, porque um sozinho vai sofrer muito. Então há uma necessidade de trabalho em comunhão, vamos dizer assim, mais pessoas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E aí ele vai fazendo isso e vai descendo, cavando, e aquele anel vai descendo junto, e ele vai pondo o outro em cima e vai cavando, e o próprio peso vai ajudando, até que ele chegue aonde começa a verter água. E muitas vezes ele não precisa cavar tão fundo, mas dali em diante ele faz com aquelas escavadeiras manuais, né? Que ele vai rodando e tal, e faz um buraco um pouco mais fundo, e a água começa a verter, e ali nasce um poço. Aí vem os acabamentos, aquela coisa toda. Mas imagina, irmão, soa ou não soa? Cansa ou não cansa? Dá trabalho ou não dá trabalho? Aí depois que você fez tudo aquilo, ou o poço está contaminado, ou você encontrou uma baita de uma rocha embaixo. Hoje é mais fácil, porque tem as brocas, as máquinas e etc. Mesmo que encontre a rocha, se eles cismarem, eles atravessam a rocha. Se eles cismarem, atravessa a rocha. Mas naquela época, quando isso acontecia, era trabalho perdido, porque ele não tinha como passar daquela rocha, ele ia ter que explodir ela, fazer alguma coisa, principalmente se ela fosse grande, né? Profunda, larga, não teria como passar. E aí todo o trabalho estava perdido. Por isso que eu falei para você, qual o tipo de poço que vale a pena cavar? Lugar. Dessa chácara que nós temos aí da igreja, né, quando eu comprei, eu comecei a conversar com todo mundo. Naquela época era até do mundo, né? E eu comecei a conversar com um, com o outro. E aí eu peguei amizade com uma pessoa que tinha a chácara ao lado do nosso terreno, tinha uma outra lá. E a pessoa começou a construir, trouxe caminhão-pipa, começou a construir lá. E ele falou, vou fazer tipo um hotelzinho pequenininho, estilo alemão e tal. E aí ele contratou lá uma empresa dessas, tipo, que perfura. E aí ele chegou pro cara e falou assim, eu quero um poço aqui na entrada, para ficar fácil de manutenção, ficar fácil disso, daquilo. E deu 270 metros de profundidade. E aí quase separou o casamento, porque o marido era um coronel lá, um cara alto do exército, e ele ficava fora muito tempo e voltava. E quando ele foi embora para resolver os assuntos lá de Brasília, a mulher dele foi lá e assinou o contrato. Quase perdeu o casamento. É um poço que não valia a pena cavar naquele lugar. Depois de um tempo, ela falou, Marcos, cuidado, aqui em Atibaia é muito complicado, é assim. Aí eu conheci o seu José. O seu José era um senhor que morava lá há mais ou menos 50 anos, naquela região. E aí eu falei para ele, seu José, o que adianta, o senhor está falando da gente construir alguma coisa, mas como é que eu vou construir alguma coisa se a minha vizinha lá, quer dizer, está do lado, ela chegou lá e falou que gastou 200 e tantos metros lá para fazer o poço, e foi uma fortuna, e o marido dela ficou muito bravo. Ele falou, ela cavou no lugar errado. Eu falei, como assim? Ele falou assim, se ela tivesse cavado, ela cavou na ponta de cá, na ponta de lá, final, não aqui em cima, lá embaixo, ia dar mais ou menos uns 18 metros, 19 metros. Ela foi na parte mais alta e ainda bem na área rochosa, ou seja, o lençol freático, ele vai ali, pega a rocha, passa lá embaixo. Ela foi justamente no lugar pior que tinha. Eu falei, mas quem contratou? Ela contratou, mas tinha uma empresa. Pois é, o cara da empresa falou para ela, vamos fazer em outro lugar? Ela falou assim, não, quem manda aqui sou eu. E aí esse quem manda aqui fez o cara encher o bolso, porque eles cobram por metro. Então imagina que ele ganhou um bom dinheiro com aquilo. Diz que até no final ele deu um desconto, porque ele ficou assustado com o final da história. Agora, amados,
Qual o tipo de poço que vale a pena cavar? Você tem que começar a entender o que é que você está fazendo com a sua vida. Você tem que tentar entender o que é que você está fazendo, né? Do seu desgaste, do seu emocional, do seu sentimental, do seu familiar, de tudo que você faz, do seu dinheiro, que ela jogou o dinheiro dele fora. Foi uma situação complicada. E aí você fala assim, e agora? Se eu pensasse, se eu avaliasse. Então tem muitas vezes pessoas gastando energia naquilo que não é bom, naquilo que não traz benefício necessário ou desejado. Nós precisamos aprender a avaliar o que estamos pretendendo para podermos saber o tamanho do sacrifício que vale a pena empenharmos para alcançarmos o objetivo. Primeiro eu identifico, aí eu vejo se vale aquele sacrifício todo. Se de repente o sonho dela é que o poço fosse lá em cima, mas se ela soubesse a diferença que ela ia pagar, talvez ela falasse assim, é melhor eu pôr lá embaixo, e aí eu ponho uma mangueira com uma bombinha lá, e ela leva a água lá do outro lado, que ela pôs a caixa d'água lá em cima, então daria para colocar lá em cima sem problema. Talvez ela pensou pela pressão, né, pela colocação, a água vai descer pelo peso e vai atingir, então é melhor colocar aqui em cima, mas era mais barato até ter colocado lá embaixo. Nós precisamos estar preparados para isso. Se reconhecermos que somos filhos de Deus, tem alguém filho de Deus aí? Amém. Se nós reconhecermos isso, nós vamos lembrar que nós somos herdeiros de Deus e teremos consciência do que também somos portadores das bênçãos de Deus. Quando você descobre quem você é, você vai ter o quê? A resposta, benefício. Foi isso que o pastor Juliano falou? Que aquele salmista declarou? Que ele era velho, mas havia sido moço, jovem, mas jamais viu o justo ou a sua descendência a mendigar o pão. Ele estava dizendo o quê? Que ele se posicionou, reconheceu e viveu de uma condição especial, porque ele era herdeiro, porque ele estava debaixo da tutela, porque ele tinha essa reciprocidade pelo seu comportamento. Por isso é importante que você abandone o que te prende, o que te atrapalhe, e não aceite viver por contenda, ou seja, por guerra, e com as referências, né, de quem é um derrotado. Nós precisamos liberar nossa vida, porque nós temos um bom exemplo. Jesus Cristo, ele disse isso: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque ele venceu. Ele não diz para você que você vai ter que ter referência de derrotado, você não vai ter referência daquele que cai. Eu falei que o poço para cavar, você vai suar. Eu falei que dá trabalho, eu usei aí os termos que dão trabalho, porém, eu preciso lembrar de uma coisa, que eu vou alcançar o objetivo, que eu vou colher daquilo que eu tenho. Ou seja, ninguém vai conseguir viver bem, qualquer lugar que seja, sem água. A gente vive até sem eletricidade, sim ou não? Sem eletricidade, a gente acende uma vela, uma lamparina, a gente põe a água lá no fogo, esquenta, toma banho, faz mil coisas. Se não tiver energia elétrica, a gente se vira. Não tem um micro-ondas, mas a gente vai lá no fogão mesmo, dá um jeitinho, porque quando era criança, não tinha micro-ondas para esquentar a comida da gente quando chegava à noite. Mas minha mãe tinha aquela mania de colocar banho-maria, né, que chamava. Eu não sei porque chamava banho da Maria aquilo, mas era o banho-maria lá, e punha o prato em cima e deixava lá, e quando eu chegava à noite da escola, estava morninho, às vezes estava muito quente, mas estava lá o suficiente para que eu pudesse comer. Não tinha micro-ondas, mas tinha o banho da Maria, o banho-maria, sei lá, né? Tinha aquele negócio lá. Dava certo ou não dava? A gente tinha cafeteira, mas tinha o coador de pano, que ia lá, derramava nele, fazia assim. A gente tinha as estratégias. Agora falar sem água dá? Não dá. Sem água não dá. Então nós precisamos entender que o sacrifício tem resposta, mas nós precisamos corresponder a isso com o nosso comportamento, porque é muito, muito importante que você abandone as coisas que te prendem. Quanta gente briga por orgulho, quanta gente se envolve em situações que não precisa, quantas vezes você comprou o que não era necessário, quantas vezes você passou o seu lindo cartão de crédito aonde não devia, quantas vezes você se empolgou. Na verdade eu sei que isso não acontece aqui, mas eu sei que em lugares lá fora acontece muito. As pessoas se empolgam, as pessoas fazem amizades com pessoas erradas,
começam a colocar o seu comparativo com pessoas que não são adequadas, e depois eles seguem pelo caminho que não é o caminho correto. Não, eu não estou falando daqui, estou falando de outros lugares, né? As pessoas gostam dessas coisas. Você fala assim, é quase impossível você dizer para as pessoas assim, você não pode fazer isso. Parece que quando a gente fala para uma criança, para um jovem, ou até mesmo para um adulto, não pode fazer isso. A primeira coisa que ele tenta fazer é o quê? Aquilo. Ah, é isso que eu não posso? Então deve ter alguma coisa de bom nisso. Ele nunca consegue acreditar numa orientação. Ele sempre acha, esse pastor está querendo mandar na minha vida. Quem ele pensa que ele é para mandar na minha vida? Isso quando não faz com o próprio pai. Quantas vezes o pai está falando, cuidado, 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 e o filho está dizendo, não tem perigo, não tem perigo, não tem perigo, não tem perigo. E aí depois o que acontece? O que acontece, jovem? Tudo errado, né? Dá um maior pepino, dá um maior pote. Aí o BO vem, e aí vem um outro problema, porque aí o jovem aí passa pela dificuldade, mas ele não pode contar para o pai, porque o pai avisou que não era para fazer. Aí ele arrasta dois problemas agora, o que ele fez de errado e também que ele está escondendo um negócio. Aí quando ele faz esses dois, vem um terceiro. Vamos parar, deixa para lá, vai. Então deixa eu ler aqui a palavra para você. 2 Reis, capítulo 3. Olha o que fala aqui no capítulo 3 de 2 livro de Reis, versículo 9. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que seguia. Então disse o rei de Israel, Senhor, chamou esses 3 reis para entregá-los às mãos dos moabitas? E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, que cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora pois, trazei-me um músico. Sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Tem algumas versões que falam muitos poços. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis a todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e a todas as boas árvores cortareis, entupireis todas as fontes de águas, e danificareis com pedras todos os bons campos. Sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de alimento, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Eu resumi, porque se a gente fosse ler tudo, seria muita coisa para ler. Mas esse rei, né, de Israel era o filho de Acabe, né? E Acabe é justamente o marido da Jezabel. Aquele casal era aquele que desobedeceu a Deus em tudo. Os filhos dele vieram e também tentaram começar a obedecer, porém não conseguiam pelo hábito, pela familiaridade e por outras coisas, estavam sempre fazendo coisas erradas. E daí o rei de Edom se levanta contra ele e ele pede ajuda, e Josafá vai com ele. Só que Josafá era aquele homem íntegro, aquele homem debaixo da palavra de Deus, debaixo da verdade do Senhor. Por isso ele aceita, por ser Israel, de ir ajudá-lo, de ir combater o inimigo. Porém, eles saem sem fazer um bom projeto. E aí eles andam 7 dias, e nesses 7 dias que eles andaram, eles descobrem que não se acha água. E quando eles não acham água, as coisas complicam bastante. Por quê? Porque os animais dele, porque os soldados dele, porque eles próprios estariam agora perecendo, morrendo. E eu começar a não ter, para voltar não dava mais, não conseguiriam voltar. Para ir adiante, iam deparar com o inimigo provavelmente mais fraco do que já estavam, mais desanimados, abatidos, a coisa ia ficar bastante complicada. Ou seja, eles precisavam ter
água. Eles precisavam fazer alguma coisa e não sabiam como é que eles iam cavar um poço ali, de que maneira eles iam achar água naquele lugar, se todos estavam já cansados, desanimados. E aí você entende que você é um cavador de poços, você é um edificador. Coloca isso no seu coração. Fala: eu sou um cavador de poços, eu sou um edificador. Quando o rei de Israel viu a situação, ele deu a situação por encerrada, não tem como. Mas quando Josafá, que era um homem de Deus, viu a situação complicada, a primeira coisa que ele perguntou é: não tem um homem de Deus por aqui? Porque ele sabia, se tem um homem de Deus, a palavra de Deus está com ele. E como profeta, ele pode perguntar a Deus, ele pode chamar a presença de Deus, e algo pode acontecer. Mas aquele rei de Israel, que era filho daquele, de Acabe, que tinha uns comportamentos errados, ele já não tinha essa liberdade, porque ele sabia que a coisa não era boa para ele, não estava certo para ele, naquilo que ele precisava. Então eu separei aqui em 5 tópicos para a gente conversar um pouco sobre isso. Para cavar poços, nós precisaremos. Primeiro, o que eu falei? Preparação, lembra? Preparação. Então vamos falar que se fosse o caso, era uma picareta para amolecer a terra ou coisa parecida. Aí fala assim no versículo 11: e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Olha, aqueles 3 reis estavam juntos, porém só um tinha sabedoria para cavar poços: Josafá. Ele percebeu logo que ele tinha que achar um lugar, mas não podia achar qualquer lugar, ele tinha que achar o lugar certo. Ele tinha que ir no lugar objetivamente que ele conseguisse a água. Ele precisava de um milagre. Ele sabia que não ia conseguir de outra maneira. Os outros 2 estavam perdidos ali, apenas dizendo assim: olha, acho que Deus nos entregou na mão dos moabitas, nós vamos ficar na dependência deles, nós vamos perder essa guerra. Só que de repente você fala assim: Josafá se ligou, se eu tiver aqui alguém que está ligado em Deus, eu posso ter um milagre na minha vida. Diga: cavar o poço certo precisa ter preparo, e o melhor preparo é estar debaixo da palavra de Deus. Você entende o que é isso? Muitas vezes nós estamos querendo cavar poços: quero trocar de emprego, quero trocar de casa, quero trocar de carro, quero mudar minha vida pessoal, quero mudar minha vida sentimental, quero mudar a estrutura da minha vida, mas eu não tenho preparo. É por isso que tem gente que dá cabeçada toda hora, casa 3 vezes, não é feliz nenhuma das 3. Aí você fala: mas não é possível, o cara já casou 3 vezes, a mulher já arrumou 3 maridos, não sei o que, mas não é feliz. Por quê? Porque não tem preparo, ele não se projeta naquilo, ele não se estabelece. Pessoas que mudam de emprego e estão sempre reclamando do patrão, você já viu isso? Aquele patrão lá não presta, aquele lá é duro demais, aquele outro lá ele persegue, aquele outro lá não sei o que, aquele outro lá, ele não tem preparo, ele não se prepara para tomar uma atitude, ele não avalia, ele faz: não, sabe o que falaram? Que agora o que vai vender mesmo é máscara por causa da gripe que está vindo. Aí ele vai lá e começa a fabricar máscara e dá com pau. Aí daqui a pouco a gripe lá, arrumaram uma vacina, ele fica com estoque enorme. Apóstolo, isso não acontece. Talvez você se lembre quando saiu aqueles kitzinhos que eram obrigados nos carros de primeiros socorros. Saiu uma lei, a lei dizia que todo carro tinha que ter um kit daquele. Um conhecido nosso foi lá e começou a fazer. Uau, começou a ganhar muito dinheiro. Aí ele fez o quê? Pegou o dinheiro dele, pegou o dinheiro que ele não tinha, pegou o dinheiro emprestado, foi lá e comprou toda a matéria-prima. 2 semanas depois, alguém lá no plenário mudou a ideia, quebrou a lei. Quebrou a lei e quebrou ele. Aí eu fui lá fazer uma oração por ele, ele falou: e agora? Eu falei: eu que pergunto, e agora? Você usa isso aonde? Qual é o próximo passo para usar esse dinheiro? Você tem que distribuir esse material, mas onde você vai colocar? Ele falou: já cortei todos os paninhos na medida, do jeito que cabia na sacolinha. A sacolinha veio escrito lá: primeiros socorros para o meu carro, e tá. Eu falei: rapaz, agora complicou.
Vamos tentar achar um caminho, mas não achou o caminho. Ele perdeu muito dinheiro naquilo mesmo. Sabe por quê? Porque não houve um preparo. Será que quando você vai tomar uma atitude nova, você ajoelha e fala com Deus? Você faz como ele fez aqui, chama um tangedor. Ele chamou um profeta. Aquele profeta chamou o tangedor. Aí falou para ele: olha, pro rei de Israel, eu nem olharia para a sua cara. Você deveria procurar os profetas dos seus pais. Porque ele sabia. Os profetas do pai dela, o que era? Baal e Acera. Aqueles profetas de lá. Tudo pagão. Não aconteceu aí esses dias de carnaval? Colocaram um Jesus no meio da avenida? E tem pastor, tem gente, crente, achando assim: ai, ainda bem, colocaram Jesus no meio do carnaval, agora salva. Aquilo é gozação, irmão. Eles estão tirando uma da cara da gente. Eles estão brincando com o nome de Jesus. Estão provocando a ira de Deus. Não tem nada de amor naquilo, nem de misericórdia. Aquilo lá é realmente um povo descabido. E aí você começa a falar assim: e agora? Qual é o Deus que você está procurando? Quando aquele profeta Eliseu olhou, ele olhou e enxergou Josafá. E ele sabia: Josafá não é de brincadeira, ele leva Deus a sério. Por vocês eu não falaria nada, mas por Josafá, que eu tenho que honrar. Por quê? Porque um rei naquela época era ungido, ele era consagrado para ser rei. Sobre a cabeça dele tinha azeite, como também ia na cabeça do sacerdote, ia na cabeça do profeta, ia na cabeça do juiz, ia também na cabeça do rei. E ele sabia que ele estava lá e ele devia esse cumprimento. Então ele fala: por ele, pelo comportamento dele, pela dignidade dele, eu faço. Será que nós estamos assim? Se alguém for orar por você, ele vai enxergar em você a presença do Cristo vivo. Ele vai enxergar em você alguém que tem participação profética, alguém que é justo, fiel, que está dentro da palavra de Deus, que segue a santificação. Talvez eu esteja totalmente santificado, porque a Bíblia diz seguir a santificação, ou seja, cresça nela, vai melhorando a cada dia, vai perpetuando a presença de Deus, porque Ele fala isso. Quando falamos de cavalo posto, estamos falando de receber a melhor e maior provisão que o ser humano precisa para viver: a água. Quando nós falamos de água como cristãos, nós sabemos que a nossa água é a palavra de Deus. Sim ou não? A palavra de Deus é a água. Se eu estou cavando poços, eu preciso encontrar água. Se eu trouxer isso para o espiritual, eu preciso encontrar a palavra de Deus na minha vida, porque não haverá queda, não haverá nada que possa tirar de mim a vitória que o Senhor já decretou. Você lembra dos versículos? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Se eu começar a lembrar o que a palavra diz, eu vou lembrar que eu sou mais que vencedor, porque Ele me amou. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Ou seja, se Jesus escolheu você e está colocando as palavras de vitória, o que você precisa para ter a vitória? Seguir a Jesus. Ele é o Senhor da sua vida. Ele tem a palavra, mas junto com a palavra Ele tem a realização. Então eu preciso entender isso. Josafá sabia que o profeta, quando usado por Deus, tem a capacidade de aplainar qualquer terreno e de resolver qualquer problema. É importante não esquecermos disso. O Senhor quer aplainar o seu terreno e resolver os seus problemas. Isso é com Deus. Deus é perito nisso. Em pegar o desvalido, o caído, o abatido e levantá-lo, em pegar o pobre, o necessitado, aquele que está passando por um maior perrengue e prosperar. Ele é o Senhor. Será que você está preparado para isso? Para começar uma nova vida? Porque o primeiro item é a preparação. Segundo, execução. A maneira como realizarmos qualquer coisa é que fará toda a diferença. Como nós fizermos é a diferença, é o que vai realizar. Quando temos algo muito difícil para resolver, é quando precisaremos de um plano perfeito para que possamos alcançar o objetivo final. Então, quando tem algo difícil, eu já sei que o lugar é cheio de pedra. No meu caso, eu vi que o lugar era cheio de pedra, eu fui falar com o seu José. Fui lá, sentei na casa dele, ele tinha uma casa lá assim, pomar bonito, tal. Ele me deu água naquela canequinha de metal que é tradicional, geladinha.
E aí ele falou assim: fale, seu Marcos, qual é o problema? É gostoso você conversar com pessoa que tem sempre uma solução. Quando eu contei para ele, ele falou: não, moço, veja bem. Aí começou a contar a história. Com quem que você está falando? Com quem tem a solução? Ou com quem quer ouvir o seu problema? Ouvir problema tem um monte de gente, irmão. Amigos ouvem problemas, inimigos ouvem problemas, pessoas que não têm nada que fazer na vida ouvem problemas, gostam de saber da sua vida. Agora, resolver problema é outra coisa. Tem que ser capacitado, tem que estar preparado, tem que realmente ter algo diferente. Nunca esqueça que dependerá do seu posicionamento a resposta que virá de Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que te capacita, mas você precisa colocar a sua vida no altar. Você precisa exercer o seu chamado e executar o que for necessário. Até mesmo quando Ele diz para você: você vai, é você que tem que se levantar e ir. Ele não pega você no colo para te levar. Ele diz para você o caminho que você vai trilhar, mas quem levanta é você. Quem toma atitude é você. E isso precisa entrar no nosso coração, que muitas vezes Ele nos dá a direção, mas a execução fica por nosso cargo, fica por aquilo que nós acreditamos. Nunca esqueça que dependerá do seu posicionamento, né? Eu falo que é como um tipo de pá, quando começa, ou de enxada, quando você começa a tirar aquela terra toda de cima, para poder chegar um pouco mais embaixo, né? Versículo 14, e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, para isso trazemos um músico. Esse sucedeu que, tocando músico, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse assim o Senhor: fazei deste vale muitas covas. Outros vão achar aí muitos poços. Olha o que ele diz: fazei neste vale muitas covas. Imagina, irmão, que no meio de um tempo onde o cara está numa escassez de água, ele mandou eles fazerem covas, fazerem poços rasos, buracos no fundo, ou cisternas, né? Tem três coisas diferentes em Bíblias aí, em linguagem, né? Ou é cisterna, ou é covas, ou é poços rasos. E aí, você imagina todo mundo acabado, os soldados tudo cansado, e aí ele vai lá e fala isso: ó, vocês vão ter que fazer cavar esses buracos aí. Você pensaria o quê? Vou cavar. Será que eu devo fazer isso? Será que eu vou aceitar? Porque veja, eu falei para você agora há pouco, a execução depende de quem? De nós. O profeta deu a orientação: se desgastem mais ainda. Se desgastem mais. Vocês estão cansados? Estão. Vocês estão com sede? Estão. Então vocês vão se desgastar mais ainda. Chama-se sacrificar. Vocês vão fazer um sacrifício. Vocês vão dar continuidade. Sabe o que é interessante? Porque às vezes o pessoal fica assim: como é que eu vou conseguir atingir esse objetivo se eu já estou desanimado? Acontece muito na parte de oferta. Quantas vezes você já viu testemunhos que a pessoa diz assim: olha, eu não tinha quase nada. Eu vi até uma vez um rapaz escreveu aí: eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel inteiro, tinha mais ou menos pouco mais da metade. E aí eu peguei e coloquei no meu coração: agora vai pela fé. Eu vou pegar esse dinheiro, vou entregar tudo na oferta, porque se Deus se agradar de mim, Ele vai me dar condição. E aí no dia seguinte, chegou uma provisão na mão dele, e ele foi lá e pagou o aluguel inteiro. Ele tinha 60%, não pagaria, não alcançaria. E ele vai e entrega tudo no altar, e Deus dá para ele 100%. É isso que nós chamamos de acreditar, que nós chamamos de posicionamento, que nós chamamos de sacrifício, porque depende dele. Aqui a resposta veio por causa de Josafá e do seu comportamento, mas dependia do que ele ia fazer com isso. Talvez Deus está falando com você: lute, vai além, segue. Você tem a proposta, a palavra,
pega o propósito que Deus te colocou. Há um ato profético sobre a tua cabeça. Não pare, não se encolha, não volte atrás, não se desanime. Você foi chamado para vencer. Você tem uma palavra de vitória colocada sobre a sua cabeça. Eu livrei você para chegar até o dia de hoje. Não vou parar pelo caminho, nós vamos prosseguir e você será vitorioso. A proposta da Baracadarashuri Andalabadai, Daracanarasuri Cantarabadai, Darecanassi Acamba Dosharai, virá sobre a sua vida a riqueza, a realização. Deus vai colocar o melhor. Alguém tem promessa na vida aqui? Então segue a promessa, irmão. Vai além, não para na metade não. Não deixa o inimigo falar nada, vai além. Terceiro, a realização. Olha, a realização, nós precisaremos estar prontos a aceitar a nossa provisão que virá do Senhor. Mas aceitar é uma coisa complicada. Por quê? Porque como eu falei aqui anteriormente, estava falando sobre execução, a gente vai, prepara, começa a tirar a terra, mas chega aquela hora que é para ir mais fundo, que é para você, sabe o que eu falei? Que coloca o anel, vai lá dentro, começa a jogar para fora, aí você tem que descer o balde, colocar alguma coisa, fazer coisas mais fortes. E aí começa a aparecer assim, alguém dizendo para você, mas isso é loucura. Já aconteceu com você? De alguém dizer, não, isso é loucura, não vai dar certo. Ou alguém que apareça dizendo para você assim, isso daí é impossível. Já ouviu falar isso? Alguém já falou isso para você? Isso é impossível, não vai acontecer. Ou mesmo que nunca tenha ouvido falar nesta possibilidade, alguém dizendo assim, cara, isso não acontece, não existe essa possibilidade, né? Ninguém nunca conseguiu. Essas frases vocês nunca ouviram? Pois é, né? Mesmo que ninguém à sua volta acredite, sabe? Mesmo que ninguém, as pessoas estão falando contra, as pessoas estão desacreditando. Se o Senhor falou, coloque em prática. Versículo 17, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. O que ele está falando aqui? Ele não mandou cavar fundo, ele falou para cavar raso. Então quer dizer que dificilmente a água vir de baixo. Mas ele falou agora aqui, olha, você não vai ver vento. Quer dizer, não pode vir uma chuva de vento ou coisa parecida. Não vereis chuva também. Se a água não vem de baixo, se a água não vem do céu, se a água não é trazida com o vento, de onde vem essa água? Não é isso que a gente chama de milagre? Eu não tinha e apareceu, eu não sabia e alguém fez, eu não conseguia e chegou. Eu lembro um dia que eu estava ministrando e Deus falou assim, vai na sua conta, porque você vai passar o seu cartão e o dinheiro que não tinha vai aparecer. E sempre tem uns doidos que ouvem profeta, não é? Sempre tem. Aí os loucos foram lá e aí voltou uns 3, 4 testemunhos, acho que 4 testemunhos, de pessoas que falaram, não tinha, pode ver, no dia anterior não tinha dinheiro, mas nesse dia tinha dinheiro. Deus outra vez mandou assim, ó, procure na bolsa velha, você vai achar recurso. E aí outra doida foi lá e procurou a bolsa, as velhas dela, abriu e achou o dinheiro para pagar as contas que ela precisava. Aí você fala, poxa, mas ela tinha dinheiro? Ela falou, não tinha, eu sei que não tinha. Fui até perguntar para o meu marido, você pôs dinheiro na bolsa? Ele disse, não pus. Ele falou, também não coloquei. Como é que o dinheiro está na bolsa? Isso chama-se milagre, provisão de Deus, coisas que a gente não controla, que Deus faz acontecer, que aparece do nada. Aquela enfermidade que disseram não tem cura, mas de repente está curado. Você vai querer dizer o que? Contrário a isso? Porque assim diz o Senhor, não vereis vento, ninguém vai fazer nada. Não vereis chuva, ninguém vai fazer nada. Todavia este vale se encherá de tanta água, que você vai beber, o vosso gado vai beber, os outros animais seus tudo vão beber. Sabe o que ele está dizendo? Minha provisão não é limitada. Minha provisão não paga só conta de luz, nem só conta de água. Quando a minha provisão chega, supre a necessidade de tudo que você precisar. Vai sobejar, vai sobrar. E é isso que nós precisamos abrir o nosso coração. Você será diferente se disponibilizando a acreditar na promessa de Deus que veio através da palavra profética.
Você precisa se disponibilizar a acreditar. Tipo, usar os baldes para tirar a terra de dentro, né? Você está acreditando, é um buraco. Poxa vida, isso vai ser difícil demais. E não vai não, irmão. Deus vai te dar a força necessária para você passar. Ainda hoje, na hora que eu entrei no Instagram, alguém colocou uma frase minha antiga: a dificuldade é uma bênção disfarçada. Aleluia! Você sabe quantos anos tem essa ministração? Nós temos 16 aqui, foi feito na igrejinha ainda. Então deve ter uns 18 anos atrás eu preguei essa mensagem. A dificuldade é uma bênção disfarçada. Amado, muitas pessoas, quando ele tem alguma coisa que atrapalha ele, bloqueia ele já vê como um grande problema. Só que Deus precisa pressionar você para tomar atitudes e te levantar, e te reposicionar, e te prosperar, e abrir o seu caminho, e mudar a sua visão, e estabelecer. Eu lembro de uma irmã, que ela chegou um dia e falou assim: apóstolo, eu vim pedir oração, porque, sabe, eu sou separada, meu marido dá a pensão para as 2 meninas, mas agora ele entrou com uma ação que ele quer cortar pela metade a pensão. Eu falei: e aí? Ele falou: já estava apertado, o dinheiro que ele dava já não conseguia manter as 2 meninas, mas agora se ele cortar pela metade, eu vou ter que arrumar trabalho a mais, porque eu já faço faxina, faço isso e aquilo, mas não vai dar. Eu falei: ô glória, chegou a hora de você dobrar a sua pensão. Ela falou: o senhor está louco, o homem quer cortar pela metade. Eu falei: Deus sempre provoca situações. E aí o camarada foi para o juiz, só que ele pensou que o juiz ia acreditar na palavra dele. Só que o juiz é um bicho diferente, né? Ele pensa o que quer, faz o que quer e quando quer. Mas quando Deus trabalha, ele faz o que Deus quer e não o que ele quer. Aí o que o juiz fez? Foi lá e mandou levantar toda a conta bancária e todos os extratos e tudo que ele tinha, e descobriu que ele recebia na empresa por fora. Olha que coisa linda de Jesus. Descobriu que aquilo que ele queria pagar não era para cortar metade, era para dobrar. E aí ele começou a falar que ia fazer isso e aquilo. O juiz falou assim: olha, você já deve para ela os últimos anos que você está enrolando ela. Então é bom você ficar mansinho e dar esse dinheiro, porque se ela falar eu quero retroagir, você vai dar os últimos anos. E aí a juíza lá falou com a advogada dele e falou assim: não é melhor ele ficar quieto, porque ele vai estar bem mal. Aí ele falou: eu aceito. Aí ela ia perder metade e ficou com o dobro. Que conta é essa, irmão? Que conta é essa? Conta pra mim, que conta é essa? Alguém que vai perder, ficar pela metade e volta com o dobro. Ela voltou dando risada: olha, esse mês eu vou dar, é tudo para Deus. Eu quero dar, é tudo. Não, o dízimo, não. Eu vou dar o dinheiro do mês inteiro. O que vier, já coloco na salva, porque é uma loucura muito grande. A juíza foi doida. Ela cismou de mandar levantar tudo. Amado, teu Deus, sabe o que acontece? Ele enxerga onde nós não enxergamos. Ele vai até a divisão da alma e do espírito. Os olhos dele estão aonde? Será que dá para olhar? É que está todo mundo preocupado, mas não vai haver vento, não vai haver chuva, mas o que vai acontecer? Vai encher de água todos os buracos, vocês vão ter água para vocês, água para os animais, vai sobrar água. Deus está olhando para você e está só querendo saber, você vai obedecer ou não? Você vai entender que vale cavar poços, mas os poços do lugar certo, da forma certa. Não é de qualquer jeito. Sacrifício de tolo não vale. Sabe aquele sacrifício que você diz, que você se esforçou, que você isso aqui, mas chega na hora que não acontece nada. Você falou: o que aconteceu? Você esqueceu de perguntar para quem deveria. Nós podemos ter tudo e podemos acabar com nada. Hoje eu estou para contar a história, né? Eu conheci um senhor, quando eu estava me convertendo, no começo da minha conversão, japonês, cara muito sério, cara fechado, pouco conversava. E eu vi ele também nas campanhas que eu ia, ele ia também.
Então a gente se encontrava, porque a esposa dele estava assim, desesperada e tal, mas eu não sabia qual era o desespero dele. Ele se envolveu numa situação complicada. Um tempo aí, o pessoal estava investindo dinheiro, era bem na frente da GM ali. Quem é do passado sabe que um período a pessoa lá começou a dar um golpe. Ele fazia o quê? Ele falava assim: você investe aqui e você ganha mais juros do que qualquer banco de qualquer lugar. E a pessoa fez isso de mal mesmo. Ele começou a pegar o dinheiro do pessoal, fazer esse rolo, e ele dava a impressão que você ia ganhar muito dinheiro. Então ele era um diretor da Villares e tinha acabado de sair da Villares. E aí ele tinha uma rescisão fantástica. Ele era um dos maiores da Villares. Ele falava, acho que era 6 ou 8 línguas diferentes. Ele tinha todas as faculdades de engenharia que você imagina, ele era. Ele tinha várias casas aqui no Parque dos Pássaros, tinha um monte de coisa assim, e os irmãos dele também tinham algum recurso. Então ele foi lá e deu uma fantástica ideia para o irmão dele: a gente vai pegar tudo e vai investir tudo. E aí a gente pega todo o dinheiro que a gente tem, e daqui a uns 6 meses no máximo a gente está milionário, porque é muito dinheiro, muito investido, muito retorno. Só que ele fez isso e 15 dias depois o cara sumiu. E a polícia foi atrás, não achava o cara, nem sei, acho que nunca acharam o camarada. Só que todas as pessoas que ele pegou dinheiro da família falaram para ele: você tem que pagar. E ele falou assim: não, eu investi lá naquele lugar. Ele falou: quem investiu foi você, não fomos nós. Você tem que pagar. E aí começou aquela situação, ele se sentiu muito oprimido pela situação, e ele vendeu tudo que tinha e tentou pagar a maior parte. Não conseguiu pagar tudo, mas pagou uma parte do pessoal. Então vendeu casa do parque, vendeu outras coisas dele, carros e tudo. Ele é um cara que tinha professor de golfe, a mulher dele tinha professor de tênis, ele tinha motorista para ele, para a mulher, para as crianças. E de repente ele não tinha mais nada. Foi morar num quarto na casa do pai, que era uma casa relativamente humilde, e andava com o fusquinha do pai de vez em quando. A terceira saída que ele deu com o carro do pai, o cara bateu na lateral do carro e o carro ficou parado. Ele ficou desesperado. E ele começou, a mulher dele, a ir nos cultos, sim, nas casas, junto com a gente, era tipo célula. E de repente, Deus começa a falar com ele, para que ele se entregasse. Para que ele se entregasse de coração. A mulher dele se entregava, ele falava não. Aí veio uma profecia, né? O profeta foi lá e falou para ele: você vai para o Japão e lá você vai reaver o seu recurso. E ele disse: não vou, eu não volto para o Japão, eu não quero ir para o Japão. E aí ele começou a bater o pé, e cada dia ele foi ficando numa situação mais difícil, ele ficando triste, mas ele não crescia. E Deus falando para ele: é lá que eu vou tratar a sua vida. Ele falava: não vai não, eu não vou. E aí a mulher dele pegou, comprou uma passagem e foi sozinho. Ele: não vai, vou eu. Foi embora, foi trabalhar lá. Ele acabou aceitando a ideia. Aí ele falou: o pai dele só lia japonês, então os jornais dele eram tudo japonês. Aí ele pegou e falou para o pai dele: pai, você tem aqueles seus jornais antigos? Ele falou: tem, porque lá tem empregos para japoneses, né? Aquela coisa toda. Ele foi lá, pegou, ele lia bem japonês, viu lá uma agência, e ele falou assim: eu vou naquela agência. Quando ele chega na agência e ele fala: olha, eu que estou aqui procurando, eu sou engenheiro assim, o cara fala assim: quem contou para você? Ele fala: o quê? Não, quem contou para você? Não, essa vaga vai ser aberta amanhã, como é que você sabe hoje? E ele falou: eu não sabia, está aqui o jornal, daqui a um ano passado, um ano atrás. E o cara olhou, chamou o outro lá e falou: é mesmo, ó. Ele estava com o jornal de um ano atrás com a mesma vaga que nós estamos aqui escrito para colocar agora. E aí tinha um outro na frente dele que também já estava programado para ir, mas o cara não falava tão bem japonês quanto ele. Então inverteram a situação, mandaram ele primeiro e o outro. Em 2 dias ele estava indo embora para o Japão, quando ele aceitou ouvir a voz de Deus. Quando ele chegou no Japão, era para ele trabalhar na linha de produção como todos os outros. Só que quando chegou lá, o cara que era o engenheiro responsável pelas máquinas lá, aqueles chips de celular, aquelas coisas, ficou doente, não sei o que aconteceu, sumiu, e eles precisavam de uma pessoa. Ele se tornou o chefe,
que para ser chefe lá, vindo de fora, é muito difícil. E ele já chegou lá, fizeram um teste com ele, e ele conseguiu falar em língua, da língua deles fluente, para falar inglês também fluente, e aí colocaram ele para dirigir e ganhar um bom dinheiro. Ele ficou alguns anos lá, juntou o dinheiro, voltou e pagou toda a dívida dele para cá. Aí quando você vê isso, você fala assim, olha como Deus tem uma palavra de mudança. Primeiro, quebrantou ele lá e ele se converteu de verdade, porque ele passou a pregar para as pessoas, para os japoneses lá, e converteu vários japoneses lá. Segundo, ele começou a ver o poder de Deus e entender que o que Deus fez, ninguém conseguiria fazer. Saber do emprego antes de desistir, chegar lá com um cargo, mas quando entrar na fábrica, ter um cargo de chefia, num lugar que não é normal, ganhar mais do que o dobro do que ele ia ganhar. A empresa tinha uma casa para essa pessoa e ele foi morar na casa, e aí a esposa dele pôde morar na casa também, e ele, nenhum dos dois passou a pagar aluguel. Então quando isso aconteceu, mudou o coração dele, ele entendeu, Deus verdadeiramente é poderoso, Ele tem autoridade para mudar todas as coisas. Ele precisou passar por esse moinho todo para entender que Deus não queria tirar nada dele, Deus queria dar para ele, dar posicionamento, dar realização. E você? Será que você é mais fácil, tem um coração mais moldável, aceitar que Deus quer trazer a realização na sua vida? Não se preocupa com o vento, não se preocupa com a chuva, não se preocupa quem é que vai fazer, não se preocupa da onde virá, porque milagre não se explica. Quando você quiser explicar o milagre, é porque não é milagre. Milagre, ele não tem explicação. Quando o milagre acontece, é aquela que o médico fala, olha, não tinha como, mas está curado. Olha, não podia, mas fez. Esse emprego não era para ele, era só para quem tinha faculdade, mas ele pegou o emprego. Olha, não tinha como vender esse imóvel dessa maneira, mas aconteceu. Deus está precisando de homens e mulheres que não fiquem querendo checar o que Ele está falando, mas obedeçam o que Ele está direcionando. Fidelidade, lealdade, não é coisa comum no nosso meio. Não é coisa comum, porque ser leal não é uma coisa que qualquer um é. As pessoas estão acostumadas no mundo a serem mercenários, e por ser mercenário é que ele tem dificuldade de acreditar que existe um Deus. É verdade. As pessoas vivem no mundo numa correria, num pega-pega, quem é que ganha, quem é que perde. Então quando você fala de Deus, a primeira coisa que ele pensa é assim, por que Deus faria isso por mim, se ninguém quer fazer isso por mim aqui? Eu minto, eu engano, eu traio, eu faço tudo isso, agora vai querer que essa fidelidade toda? Isso não existe. Ele gosta de Deus, sabe qual Deus que ele gosta? Aquele que fica pendurado na parede, que ele pode ir lá, mas para cá não está tortinho. Por Deus, acho que hoje eu vou pôr Deus de lado aqui, porque ele acha que ele manda alguma coisa, mas na verdade nós não mandamos em Deus. Ele é o Senhor, Ele é poderoso, Ele tem todas as coisas. Quem tem que obedecer não é Deus, é você. Você que tem que obedecer, e nós estamos lutando contra isso. Por isso que ele falou aqui, não se preocupe com nada. Fez o buraco, cavou. Se você fez a sua parte, fica tranquilo que a minha eu sou melhor que você para fazer. Você está lutando na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa, você está fazendo a sua parte, você está sendo digno à palavra de Deus? Ou você está começando assim, Deus me ajuda tal, e depois você vai lá e faz do seu jeito, coloca as coisas dos outros no lugar das coisas de Deus? É uma escolha, mas não dá para reclamar com Deus. Não dá para a gente falar para Deus, e agora? Quer dizer que o Senhor prometeu e não fez? Ele falou, você cavou? Vamos usar outro termo, você sacrificou? Você gastou o seu suor? Você no momento que já estava sem força continuou? Você continuou no objetivo, ou você faz aquilo que você sente no coração? Porque o que tem de crente sentindo agora, tudo sem sentido. Sem sentido. Ele sente. Não, estou aqui, mas estou sentindo que é hora de... Não, eu vou para lá. Não, eu vou para cá. Não, irmão, para com sentimento, que sentimento é porcaria. Começa a andar debaixo da palavra de Deus, porque essa é real. Essa tem o quê? A verdade. Porque a Bíblia diz isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Toda vez que eu ando no engano, o que acontece? Eu estou no engano. Engano é tropeço, engano é queda,
Engano, parece que eu estou indo, mas daqui a pouco eu estou voltando. Engano. Então é bom que eu comece a fazer as coisas do jeito que a palavra de Deus diz que é para ser. Eu estou no mundo, e eu tenho que ser bom no mundo, tenho que fazer tudo que é certo. É o que eu falo sempre. Pessoal, então eu vou para a escola. Vai para a escola, faz faculdade, se prepara, se estabelece, mas lembra disso: Deus é maior que todas as coisas. Ele com nada pode te dar o tudo, e você com tudo pode ter um nada. O que eu conheço de engenheiro desempregado não é um nem dois. O que eu conheço de gente aí que lutou, fez, papapá, e no final termina a vida dele, como diz, lá danada e morre na praia, não está escrito. Por quê? Porque esse mundo é traiçoeiro, enganoso, e se nós dermos espaço, o diabo nos derruba. Ou seja, nós temos mais do que um inconveniente. Não é só as pessoas, é o diabo também. Ou seja, nós sabemos quem somos, sabemos onde nós queremos chegar, por isso temos que estar preparados para ir para a guerra. Preparados. O soldado, ele põe toda aquela indumentária dele, capacete. Olha para o americano, tem aquele óculos que enxerga à noite, aquela coisa toda, mas ele ouve a voz de comando. Ele tem uma voz de comando. Ele pode estar todo paramentado, ele pode estar com a melhor fuzil, ele pode ter o melhor óculos, ele pode ter a melhor farda, mas ele sabe que ele deve obediência a quem dirige ele. No exército, ele tem um capitão, tem um general, tem uma equipe lá. Na vida espiritual, somente Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é sobre o general, sobre todos esses guerreiros que a gente conhece. Então nós precisamos estar preparados. O dia que você tiver a oportunidade de ouvir o pessoal do exército israelense falando, você vai falar assim: é por isso que esses caras são considerados o melhor exército do mundo, porque eles falam na cara dura. De manhã cedo a gente amanhece, todo mundo, o general, os tenentes, todo mundo ora, começa o dia orando, todo o pelotão começa o dia orando. Pastor Marcelo estava comigo, pastor Henrique estava comigo, pastor Rodrigo estava comigo, e eles ouviram o mesmo testemunho que eu ouvi lá. O comandante do exército de Israel dizendo isso, que eles começam o dia orando, que um míssil desviou, eles não conseguiram derrubar o míssil no alto, e ele viria para cima deles, e um vento muito forte bateu no míssil, ele desviou e caiu num lugar totalmente descampado. Está aí, pastor Marcelo? É verdade? Eles falaram isso e falaram assim: por isso nós glorificamos a Deus todo dia, por isso nós honramos a Deus todo dia, por isso nós ajoelhamos antes de qualquer coisa, para pedir que aquele dia seja protegido por Deus, porque nós aprendemos que contra míssil, morteiro, não protege, quem protege é Deus. Coloca isso no seu coração, não se preocupe com o vento, o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Ele é o Deus da sua vida. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você está debaixo da promessa. Quarto, manutenção. Para o cristão, a manutenção se estabelece pela fé. Pela fé que nós exercemos no projeto que os profetas declararam em nossas vidas. Eu tenho que ter fé naquilo que eu acredito, amado. O mundo é assim. Dá uma olhada para a escola de samba. Olha o que eles fazem. Eles trabalham praticamente o ano inteiro, fazendo nem sei quantas mil roupas, fazendo carros alegóricos, fazendo tanta coisa lá. Cai uma chuva um pouco antes, estragou um monte de roupa. Quando perguntaram para o diretor lá: e agora, o que vai acontecer? Você perdeu quase metade das roupas. Ele falou assim: nós nos levantaremos, faremos de novo, mas falta uma semana. Espera, porque em uma semana essa roupa estará no lugar. Ele tinha o quê? Fé, não em Deus, mas nas coisas dele. E nós que somos cristãos? Pergunta para o irmão do lado: e você que é cristão? Como é que está a sua fé? Eu estava esperando porque ia acontecer o mês que vem, mas esse mês, olha o que aconteceu, o carro quebrou, olha que não sei o que. Eles olham e falam: quebrou? A gente vai consertar. Você sabe que muita gente ali vive de migalha. Muitos deles não recebem nada e trabalham, costureiras que trabalham dia e noite, e eles fazem muitas coisas por amor, não recebem hora extra, não recebem nada daquilo. Não é interessante? Eles acreditam tanto no que eles fazem.
A Bíblia também fala isso, né? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E a gente não percebe isso. Que eles que estão numa situação de muito mais desgaste e até dificuldade, porque aquilo lá, quem ganha é um só, é uma escola só. Agora Jesus Cristo não faz isso. Ele falou que Ele te ama. E Ele falou que não faz acepção de pessoas. Falou mais, que ninguém que foi até Ele foi lançado fora. E Ele disse ainda que te faz vencedor. Você é mais que vencedor por aquele que te amou. Ele não fala assim, e um só é vencedor. Ele fala você, todos nós somos vencedores, porque Jesus Cristo pagou o preço da nossa morte e nos deu vida e vida em abundância. Quando isso entra no meu coração, eu mudo a minha visão. A nossa fé forma um elo de proteção e nos fortalece para que tenhamos garra para lutar até o fim do projeto. O que nós falamos para você? Lembra que nós falamos que coloca um anel de concreto dentro e você vai tirando a terra por baixo e o anel vai descendo e ele vai te protegendo? É isso aí. Quando você tem fé, é esse anel. A terra não cai em cima de você, o buraco não fecha, o poço vai continuar, você vai continuar cavando, ele vai continuar cedendo na posição certa e vai proteger para que nada se desbarranque. Olha o que ele fala no versículo 18: e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará os moabitas nas vossas mãos, ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as árvores cortareis, entupireis todas as fontes de água, danificareis com pedras todos os bons campos. Sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimento, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Você entende o que é isso? As águas vieram e encheram todos os buracos que tinham, se encheram de água. Mas uma coisa que a gente passa batido e não percebe é assim, sucedeu que pela manhã, o que aconteceu depois? Oferecendo-se a oferta de alimentos. Logo de manhã, sabe a primeira coisa que eles fizeram? Eles estavam na guerra, estava faltando água, eles fizeram oferta ao Senhor. Você consegue entender isso, irmão? Eles passaram cavando os buracos, mas eles não esqueceram quem mandou cavar os buracos. Quem é o Senhor da sua vida? 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 Será que você consegue lembrar isso na hora da dor de barriga? Você consegue lembrar isso na hora que o trabalho não deu certo? Você consegue lembrar isso na hora que deu a dor no pé? Você consegue lembrar isso na hora que furou o pneu do carro? Você consegue lembrar isso quando roubaram o seu carro? Você consegue lembrar isso quando você está com um problema do tamanho de um trem? Pois é, eles lembraram. A primeira coisa que eles fizeram de manhã não foi assim, ei, corre lá, vai ver se tem água nos buracos, que aconteceu alguma coisa. Não foi isso. A primeira coisa que eles fizeram, está escrito aqui, pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimento, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom. Eles ofereceram, eles reconheceram, eles honraram, por isso, imediatamente a promessa se cumpriu na vida deles. Será que você tem honrado ao teu Deus? De manhã cedo, como é que você levanta? Quando você chega na porta do seu trabalho, o que é que você fala? Quando você está indo na direção do trabalho, talvez no ônibus, talvez lá andando, o que é que você fala? Será que você dá honra para quem tem honra? Ou você está dando honra para o Satanás? Ai, esse dia vai ser uma droga, ei, todo dia é igual, ai que porcaria. Quem você pensa que você está honrando quando você está falando desse jeito? Qual é a tua missão, a tua visão, o teu objetivo, o teu propósito? Você já sai de manhã dizendo, Satanás, vamos comigo trabalhar. Porque você está reclamando, boquinha aberta, falando, você está fazendo o quê? Eles aqui mostraram para nós, 2 dias ou 1 dia e meio atrás, eles estavam prontos para morrer, perto de chegar perto do exército inimigo e ser, vamos dizer assim, esfacelado. Aí eles recebem a palavra profética, eles se desgastam, eles sacrificam, eles soam, eles fazem muitos buracos. E aí no dia seguinte, que eles já deviam estar quebrado, cansado, abatido, desanimado. Poxa vida, estou cansado, lutei aqui a noite inteira. Tá bom, então agora vamos sacrificar o Senhor. Aí eles vão sacrificar, e quando eles estão sacrificando, a água desce.
Ei, o milagre está procurando por você. Será que você está no lugar certo? O milagre está batendo na sua porta lá. Será que você está lá honrando e glorificando o teu Deus? O milagre está dizendo: eu preciso entrar na sua casa, eu preciso entrar na sua conta bancária, eu preciso tomar o seu negócio, eu preciso tomar o seu trabalho. Mas será que você está na posição? Eu não sei se já aconteceu com você, comigo quando eu era mais jovem. Hoje não anda mais de ônibus, mas a gente às vezes via o ônibus de longe, vinha correndo, mas o ônibus passava porque não tinha dado tempo de dar não estava no lugar. Quem não está no lugar não pega o transporte. Quem não está no lugar fica para a próxima. Quem não está no lugar vai se desgastar mais ainda, vai perder o horário, vai chegar atrasado, vai ter problema para resolver a mais. Então a coisa principal é você estar no lugar. Fala para o irmão do lado: você precisa estar no lugar, você precisa estar pronto, está disponível. E eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Eles precisavam de dinheiro naquela hora, eles precisavam de comida, eles precisavam de amigos, eles precisavam do quê? E o que chegou neles? O que chegou neles? O que você está precisando? Se você precisa de dinheiro, Deus não vai te dar água, Ele vai te dar dinheiro. Se você precisa de um emprego, Deus não vai te dar uma roupa nova, Ele vai te dar um emprego. Se você precisa de um carro, Deus não vai te dar uma bicicleta, vai te dar um carro. Você só precisa estar na posição. Você precisa saber quem é o Deus da sua vida. Você precisa lembrar quem é o Deus que está te chamando. Você não está passeando na igreja, você foi chamado para ser vencedor. Ai, cabara, sebe, anabia, cantarabra, chai. Grava isso no seu coração. Ou você está na posição, ou você vai deixar passar a bênção. A fé nos dá graça para alcançarmos o objetivo com abundância na realização. Diga: a fé me dá graça para que alcance o objetivo com abundância na realização. Não é com pouco não é quebrar galho. Ninguém está aqui ministrando que você vai viver um pouquinho com Deus. Deus vai estar na sua vida. E quando Ele estiver na sua vida, não vai ser um momento. Eu não estou falando só de dinheiro, eu não estou falando só de emprego, eu estou falando da sua vida pessoal. Quantas pessoas vivem com o coração apertado, angustiado? Quantas pessoas se acham menosprezadas ou inferiores? Quantas pessoas não acreditam no dia de amanhã? Parece que elas esquecem que Deus tem mantido elas fortes, preparadas, e elas começam a olhar para as coisas que acontecem à volta e valorizar mais os problemas do que o que Deus já falou que vai fazer, o que fez. Deus já deu uma palavra profética para você de realização, de vitória. Ele não vai voltar atrás. Agora o problema é se você não vai voltar atrás. Se você não vai chegar de manhã e vai pensar: pô, eu vou fazer agora uma oferta para Deus. Você viu aqui, era oferta de alimentos, né? Então eu vou pegar os alimentos que talvez eu vou precisar e eu vou dar para Deus. Mas pode ser que meus soldados precisem do alimento para comer. É interessante, mas a gente percebe que é no sacrifício, né? Quando fala de Elias, você reparou? Quando ele fala assim que ele ia arrumar o altar, ele deu lá um animal lá para o outro sacrificar. Eles também tinham lenha. Mas quando chegou na vez dele, eu não sei se você lembra, ele foi lá, colocou as 12 pedras, bacana, colocou a lenha, bacana. Depois ele fez um rego em volta do altar, e ele foi lá e buscou água. E ele veio a primeira vez e derramou a água. Veio a segunda vez e derramou a água. Veio a terceira vez e derramou a água. Veio a quarta vez e derramou a água. Ele derramou a água, não no rego, em cima do holocausto. Agora, o que estava faltando naquela época? Água. O que ele estava derramando ali? Que era a coisa mais preciosa que existia na época. 3 anos e 6 meses sem chover, faltando água para a plantação, faltando água para a comida, faltando água para os animais, faltando água para tudo. E ele vai lá e pega 12 cântaros de água, um para cada tribo, e derrama em cima. E ele joga aquela água lá. O que ele estava querendo dizer para Deus?
Sacrifício para o Senhor não é porcaria, é o melhor. Não vou dar trocadinho não, Deus. Eu vou dar, ele podia pegar a capa dele lá, que era de pele, jogar lá. Ele podia ter pego lá os gafanhotos com mel dele, jogar lá. Ele podia ter pedido assim, vamos tentar matar um animal. Não, o que é que está faltando hoje? O que é mais precioso hoje? A água, vamos colocar água. E quando ele pediu fogo, o fogo desceu imediatamente, consumiu toda aquela carne, queimou tudo e ainda lambeu a água toda. Diz que secou a água toda. Quer dizer, Deus recebeu a oferta. Se a gente entender isso, nós vamos entender uma coisa: quando nós fizermos coisas grandes de Deus, coloque Deus em primeiro lugar, dê a Ele o melhor, não dê a Ele quebra-galho não, não faça de Deus o seu amiguinho lá não. Deus não é amiguinho, Deus não é patrãozinho, Deus é o Senhor de todas as coisas. Por isso eles preferiram fazer isso. Quinto e último, a união multiplica a realização. Diga, a união multiplica a realização. Cavar poços em equipe. Nós começamos a pensar, como assim? Uma pessoa sozinha que vai cavar o poço, imagina, quando ela está assim na beirada é fácil, mas quando ela entra mais para dentro, como eu falei lá, com o balde para cima, com tudo aquilo, como é que ela vai fazer? E outra coisa, quando um cansa, o outro vai cavar. Eles revezam, tem força a mais, tem força extra. Se você pensar nisso, você fala, peraí, eu não posso fazer isso, além do que eu risco. Imagina que a pessoa está lá dentro e acontece alguma coisa, quem é que vai tirar ele? É difícil ajudar, não tem como ajudar. Agora, voltando para a Bíblia, se uma pessoa sozinha estivesse cavando todas essas covas, com certeza a água não seria tudo aquilo, porque seriam poucas covas. Se eles fossem cavar de um dia para o outro, como está falando aqui, uma pessoa sozinha talvez cavasse 2, 3 buracos, cisternas, poços, mas estava lá os 3 exércitos e o povo foi todo lá com a ordem de Josafá para cavar, ou seja, muitos. Porém, como os 3 exércitos estavam unidos, eles conseguiram alcançar o objetivo em um tempo curto. Quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que Eclesiastes capítulo 4, versículo 12 fala assim: se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quando nós temos alguém para orar, para dividir, para buscar, o objetivo é o mesmo, o projeto é o mesmo, a verdade é a mesma. Pensa nisso, irmão. Quando você trabalha num lugar, quando você estuda num lugar, quando você está em casa, tente arrebanhar pessoas para pensarem espiritualmente como você. Para quê? Para quando um orar, outro orar, ter comunhão, ter autoridade espiritual para a realização. Isso é muito importante. Mateus 18:20 fala assim: porque onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Quando vem pessoas, começam a entender que o Senhor quer mais é a comunhão, quer mais é fortalecimento. Isaías 41:6 fala assim: um ou outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Tipo, um empurra o outro, um apoia o outro, um levanta o outro. As pessoas conseguem andar nessa direção, e nós precisamos entender isso, porque aparentemente parecia ser assim, naquele momento eles precisavam de água. Diga água. Mas ele completa aqui, não sei se você lembra, ele completa, deixa eu ver aqui, ainda é pouco aos olhos do Senhor, não vereis vento, Moabitas, ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos. O desespero deles qual que era? Água. Como eles foram fiéis à palavra de Deus, obedecendo e cavando os poços, sacrificando logo cedo, veio a água. Mas além da água, ele fala assim: também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos, ferireis todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, todas as boas árvores cortareis, entupireis todas as fontes de água, danificareis com pedra todos os bons campos deles. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimento, eles viam as águas tal. Amado, o Senhor olhou para eles e viu o comportamento deles e falou assim: vou dar completo, não vou dar só água, vou dar vitória. Não vou dar só vitória, eles ainda vão possuir todos os bens deles.
ainda vai lá, vai cortar as árvores, vai entulhar. Era um hábito deles, colocar pedra dentro da fonte de água, porque isso trazia um problema terrível para o inimigo. Ele deu para eles não só o que eles pediram, mas deu para eles até o que eles precisavam, mas não tinham pedido. Deus está querendo mudar a sua vida hoje, irmão. Hoje nós estaremos aqui com a visão de estabelecer nossa força na direção de Deus para a nossa vitória. Nós queremos chamar a presença de Deus para dentro de nós. Nós queremos não apenas que, sabe, Deus, eu preciso de alguns trocados para hoje, precisava pagar uma conta. Não. Seu Deus não é isso não. Seu Deus dá vida e vida em abundância. Mas Ele está buscando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Ele está querendo liberar você, para você não viver mais, sabe, mesquinhamente, para você não viver mais de miséria, mas para você viver de regozijo, de alegria, de paz, de vitória. Ele quer moldar você de uma forma diferente para um tempo de abundância, e isso precisa entrar no seu coração. Você precisa reconhecer, sacrificar a Deus é sempre bom, sempre vai trazer. Por isso nós falamos que não adianta cavar poços, tem que cavar os poços de uma forma especial, vamos dizer assim, né? Poços que valem a pena cavar, usando o termo. Eu preciso cavar poços que valem a pena, que não seja simplesmente, dá uma ofertinha, está cavando o poço errado, você não vai tirar o proveito desse poço. Não, eu vou fazer o seguinte, o que ele mandou fazer? Cava a cisterna. Eu vou fazer o seguinte, faz uma só, daqui a uma semana a gente faz o resto. Aí passaria água, encheria só uma, e o resto passaria água direto. O que aconteceria? A água não ia alimentar todo mundo, talvez desse para alguns, e o resto ia morrer do mesmo jeito. Se você seguir essa palavra, eu não coloquei tudo porque é muito longo, o inimigo, quando olha para as águas, o sol bate nela, e ela gera uma cor vermelha. Aos olhos deles, aqueles 3 reis tinham brigado entre si, e um tinha matado o outro, e tinha derramamento de sangue, por isso eles estavam vendo aquele vermelhão todo, aquela vermelhidão toda. Então eles fazem o quê? Sobem totalmente despreparados contra o inimigo. E os 3 reis estavam lá em cima, tinham acabado de tomar água, estavam firmes e fortes, prontos para descer, porque tinham acabado. Amado, quando você acaba de ver o milagre, como é que você fica? Como é que você fica? Acabou de ver o milagre na sua casa, o que é que você faz? Dia, mês, ano, veio só o milagre. Você começa a glorificar, contar para o da esquerda, da direita. Amado, pensa um pouco. Você vive das dificuldades ou você vive dos milagres? Agora imagina Deus olhando para você, o que Ele está encontrando? Qual é o semblante? De Josafá? Ou de repente do filho do Acabe? Pensa um pouco. Nós podemos passar dificuldades sim, mas o mesmo Deus que começou a obra é fiel para terminar. Ele te levanta, te estabelece e te exalta. Mas será que Ele olha abaixo, Ele olha para você e vê em você a glória dele? Ele olha para você e vê alguém que está com o olho para Ele, amando, acreditando, se posicionando para ver o restante da glória que Ele começou. Porque nós muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Nós fazemos do nosso jeito e cobramos Ele do jeito dele. Ele manda, peraí, vai fazer, cavar os buracos, tal, calma, vamos lá, tal, não sei o que. A pessoa vai lá e fala, não, eu vou fazer coisa melhor. Não faça coisa melhor, faça o que Deus mandou. Tudo, ore e clame. Se der errado, ore e clame de novo, porque até na dificuldade Ele vai tirar proveito. Até na dificuldade. Até quando chegaram na frente do mar e o mar estava lá, o farol estava atrás, parecia que estava tudo perdido. O Senhor falou, continua marchando, continua indo, atravessa. Mas abrir o mar era uma loucura. Atravessar pelo mar mais rápido do que o pessoal do faraó, que tinha até carro e cavalo, outra loucura. Chegar lá do outro lado e o mar fechar nas pessoas, outra loucura. Mas Deus não estava dizendo para ele assim, vê se você quer acreditar. Ele estava dizendo, vai acontecer.
esses que vocês viram, vocês nunca mais vão ver. Deus está querendo dizer assim: eu comecei uma obra na tua casa, eu comecei uma obra na tua escola, comecei uma obra na tua família, comecei uma obra no teu emprego, comecei uma obra na tua empresa. Sou eu que sou o Senhor daquele lugar. Ele diz: sou eu que sou o Senhor, não é você. O maior erro nosso é pensar assim: nós somos os senhores do lugar. Eu sou o Senhor da minha casa, eu sou o Senhor do meu trabalho, eu sou o Senhor da minha empresa, eu sou o Senhor da minha escola. Se você é o Senhor, se segura que você vai tomar uma lambada, vai cair de 4. Não, apóstolo, está louco? Eu que paguei. Vai contar isso para Nabucodonosor. Ele diz que fez os jardins suspensos da Babilônia, que ele fez, que ele tinha, que ele, só veio uma palavra para ele: vai cair de 4, vai comer a grama, vai ficar morando no sereno, andando que nem animal. Por quê? Esqueceu que a glória era de quem? Mas ele era hebreu? Não. Mas Deus deu a chance para ele de conhecer Daniel, deu a chance para ele de conhecer Sadraque, Mesaque e Abednego. Então não dá para dizer que não sabia quem era Deus. Aí Deus colocou ele no lugar. Quando ele voltou, a primeira coisa que ele disse foi o quê? Deus seja glorificado. Oh, Kamassore Kalabadara Shébia. Você é crente, meu irmão, você é crente, minha irmã. Então, ao invés de colocar tristeza, coloque alegria. Ao invés de colocar dúvida, coloque certeza. Ao invés de olhar para a dificuldade, olhe para a honra que Deus te deu de chamar você de filho. E saiba que se Ele é o Senhor da tua casa, Senhor do teu trabalho, Senhor da tua vida, Ele é fiel para transformar o que for necessário. A água veio sem vento, a água veio sem chuva, mas encheu todas as cisternas, encheu todos os buracos. Essa água vai encher as tuas cisternas. Essa mesma água vai alimentar você, vai dar força para você vencer. Eles não tiveram que ir atrás para guerrear. O pessoal veio de bobeira e eles venceram, e eles tomaram, e eles assumiram. Deus está querendo dar para você a vitória. Aonde você foi abatido, aonde você foi derrotado, aonde você não acreditou, Deus se levanta e diz: olha para mim que sou o Senhor teu Deus, honra a minha presença, olha para mim que sou o Deus da tua vida, e eu vou mostrar para você o que eu posso fazer. Eu vou mostrar para você que eu sou o Senhor de todas as coisas. Você foi escolhido para cavar poços que te tragam grandes realizações. Mas não esquece, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Fica de pé, meu amado.